Boa noite, amigos, bem-vindos. Aqui estamos para mais uma noite e dou graças a Deus pela vossa presença uma vez mais. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo esta noite, vamos, como habitualmente, pedir a presença do nosso Deus. Ao nosso querido e amado Pai, uma vez mais nós queremos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que continuas a derramar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque de uma forma bem evidente, Senhor, nós podemos sentir a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor a nos acompanharem. Mas também queremos, Senhor, que as Tuas repreensões, as Tuas admoestações possam ser ouvidas e recebidas por cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo estudo maravilhoso que nos tens estado a dar deste Teu livro inspirado do Apocalipse. Uma vez mais te pedimos hoje, Senhor, que o Teu Espírito nos dirija, nos sustente e nos ajude a compreender aquilo que nos desejas transmitir através da Tua palavra. Te pedimos com a confiança renovada em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, amigos, hoje vamos então terminar o assunto das trombetas. Vamos ver a 7ª trombeta e depois vamos entrar no capítulo 12. E ao entrarmos no capítulo 12, nós vamos entrar no clímax do livro do Apocalipse, que são os capítulos 12, 13 e 14. E hoje vamos já ver o capítulo 12, que, deixem-me dizer-vos, é o grande conflito em forma condensada. Mas antes vamos terminar, portanto, a 7ª trombeta. Lembram-se que eu vos disse que com as trombetas aconteceu o mesmo que com os selos. Foram-nos apresentados os primeiros 6 selos, depois houve o interlúdio e finalmente o 7º selo. E agora aqui com as trombetas é a mesma coisa. As primeiras 6 trombetas foram apresentadas, depois houve uma pausa, o interlúdio, em que o nosso foco, a nossa atenção foi dirigida para o povo de Deus e agora sim a 7ª trombeta. Capítulo 11, a partir do versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo... Já vamos ver de onde é que vieram estas grandes vozes. Versículo 15 ainda. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ora bem, esta cena que nós acabámos aqui de ver é muito semelhante a uma cena que nós já tínhamos visto no capítulo 4 deste mesmo livro de Apocalipse. Ora, vamos lá recordar. Capítulo 4 de Apocalipse e a partir do versículo 8, que nos diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E lembram-se que quando nós estudámos este capítulo 4, nós vimos por comparação com Isaías 6 que se tratam dos serafins, porque em Isaías 6 as características são as mesmas e lá claramente se refere aos serafins. E depois, nos versículos 9 e 10 do capítulo 4, diz: Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, e agora deixem-me aqui dizer, entram em cena, e o que é que eles fazem? Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E agora aqui no capítulo 11, nós vimos também que há a mesma cena de louvor ao Criador. E esse louvor, quem é que o faz? Reparem, o versículo 16 fala dos 24 anciãos. Se compararmos como acabámos de fazer com o capítulo 4, em que o louvor era dado por quem? Pelos 4 seres viventes, ou seja, os serafins, e depois pelos 24 anciãos. Bom, aqui aparecem os 24 anciãos em cena, mas nada nos é dito anteriormente sobre os 4 seres viventes. Mas, para bom entendedor, como se costuma dizer, meia palavra basta, então estas grandes vozes, que vêm mencionadas no capítulo 15, são nada mais, nada menos do que as vozes dos 4 seres viventes. Por outras palavras, as vozes dos serafins. Portanto, estamos a assistir a uma cena de louvor muito semelhante àquela que nós encontramos no capítulo 4, com uma diferença. Lembram-se no capítulo 4, e já agora eu vou chamar uma vez mais a atenção sobre esse pormenor,
No capítulo 4, quando os 4 seres viventes estão louvando a Deus, dizem, versículo 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e depois diz, e que há de vir. E agora reparem, no capítulo 11, os 4 seres viventes, ou seja, estas grandes vozes, dizem, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois, mais à frente, diz assim, referente aos 24 anciãos, versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Mas já não vem a menção que hás de vir. Porquê? Há aqui esta diferença que faz toda a diferença. É que, ao contrário da cena de adoração, em que os 4 seres viventes e os 24 anciãos davam no capítulo 4, e lembram-se, se referia ao momento em que Jesus, após a sua ascensão ao céu, foi entronizado, aqui estamos em presença de uma cena em que esse Senhor que há de vir, conforme era dito no capítulo 4, já veio. E, portanto, já veio, não há de ser mais o Senhor que há de vir, porque Ele já veio. Então, estamos em presença de uma cena de adoração no céu após a segunda vinda de Cristo. Certo? Em que os protagonistas, os personagens, são os mesmos. Claro, agora há mais pessoas, mas a nossa atenção, neste capítulo 11, é, uma vez mais, posta sobre os 4 seres viventes, serafins, e os 24 anciãos. Certo? Está claro este ponto? Ora bem, e já agora, para nós possamos compreender um pouco esta 7ª trombeta, deixem-me dizer-vos o seguinte. Ela assemelha-se em grande medida ao 6º selo. E no 6º selo nós vimos que os acontecimentos eram descritos a partir da Terra, de acontecimentos que tinham lugar na Terra e que se projetavam sobre acontecimentos celestes. Pois bem, aqui nesta 7ª trombeta é o inverso. Partimos de acontecimentos que têm lugar no céu e depois como que andamos para trás no tempo. Isto é típico da mentalidade hebraica. Muitas vezes os hebreus tinham este modo de pensar. Começavam a raciocinar do efeito para a causa. E aqui nós vemos esta cena de adoração no céu e agora vamos ver o que é que permitiu que essa cena de adoração tivesse lugar no céu. Então agora anda-se para trás. E agora reparem, no versículo 18, está aqui, é um versículo charneira para nós podermos compreender. Diz assim, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Pergunto, quando é que os mortos serão julgados? Bom, não temos que, felizmente, não temos que andar muito às voltas com a nossa cabeça, porque o mesmo livro do Apocalipse, mais à frente, iremos lá chegar em detalhe, mas já agora temos necessidade de ir à frente, ao capítulo 20, vamos ver, capítulo 20 de Apocalipse.